Bem, pessoal, se vocês já estão acompanhando a sequência de vídeos aqui do canal sobre discurso e sobre ideologia, eu vim falando a respeito de concluir um terceiro vídeo dando alguns exemplos práticos da relação entre discurso e ideologia. Tá? Meu nome é Rômulo, aqui é o canal Teolitérias, a gente fala de semiótica, língua, linguagens e tudo que está ligado ao mundo das letras. Bem, a gente pode resumir, grosso modo, que a ideologia é uma visão de mundo, principalmente nos tempos de hoje, onde está todo mundo tendo as visões de mundo ligadas a perspectivas políticas, a perspectivas sociais, econômicas. Então todo mundo tem seu posicionamento e o seu posicionamento ele vai refletir ali no discurso, por meio de pequenas marcas discursivas. Então há uma relação entre a ideologia, que é como eu vejo o mundo, e como isso se dá lá no texto, na forma como eu escrevo e falo e emito a opinião. A gente pode começar vendo a marca discursiva, que ela é aparente, quando a gente tem uma ideologia de neutralidade da empresa, por exemplo, em assumir responsabilidade. Então, quando você solicita um serviço, um esclarecimento, a pessoa vai dizer, não é da minha competência, ou estamos fazendo, estaremos resolvendo, estaremos analisando, né? Sempre num gerúndio e num verbo jogado para não demarcar tempo, para que empurre para frente. E também a pessoa, a categoria de pessoa não seja determinada num eu, mas num nós genérico, para que não tenha responsabilidade sobre ninguém. Então é uma marca discursiva que traz uma ideologia das empresas nunca se responsabilizarem diretamente, ou ter um agente que se responsabilize diretamente. Então é uma ideologia que está demarcada no discurso. Assim como a gente tem discursos da alçada política, argumentativa, onde tem a implicação a afirmar, né, dentro do seu discurso. O povo quer isso, né? O povo está desejoso disso. É o povo que está falando. Então, essa categoria de generalização que é repetida dentro dos discursos, ela tem uma intenção de mostrar uma visão de mundo, de legitimar essa visão de mundo. Ela fortalece esse argumento de visão de mundo. Então você vai dizer, olha, a minha visão de mundo é uma visão extremamente legitimada e fortalecida por todo mundo, né? Mesmo que não seja exatamente todo mundo, né? Acontece muito isso. Então são visões de mundo que aparecem ali na discursividade. Hoje a gente tem algumas categorias discursivas que refletem uma maneira de pensar. Então a gente tem todo um conteúdo que é feito na internet a respeito de mundo financeiro, né, de construir patrimônio, né, e tem aqueles gatilhos autointuitivos, né? Você vai evoluir se você mudar seu mindset, o segredo do teu sucesso está na tua mente, né? Então são estratégias discursivas que tiram a responsabilidade, seja de algum ente, federativo ou não, ou do próprio curso, né? Se o curso não conseguiu fazer você ficar rico, o curso vai dizer, olha, dependeu de você, você não conseguiu alterar o teu mindset, né? Então, a discursividade, ela está inerente à visão de mundo que a gente tem. Então, até como documento, com a perspectiva jurídica, né? A gente tem, antigamente nos Estados Unidos, a gente teve processos legais de coletividade, né? Onde a pessoa pegou o veneno, tomou o veneno, e ela alegou, olha, eu não estava nada escrito que era para não tomar o veneno, né? Então a gente tem um discurso protetivo, uma discursividade protetiva jurídica. Então a bula tem que vir com todas as especificações, que não é só o fato de acreditar ou não que você vai ler, mas é o fato de saber que aquele é um documento que tem caráter jurídico, que disse, olha, eu avisei, você não leu, o problema é teu, mas a ideia jurídica de proteção está colocada ali no texto, o fato de não ter lido não é responsabilidade do fabricante ou da empresa. Então, a visão de mundo é refletida na discursividade. A gente pode até colocar N exemplos, e o mais legal de tudo nessa altura do vídeo é que você aí já deve imaginar que o primeiro passo a gente pode fazer o percurso de duas maneiras. A gente pode pegar a ideologia, uma visão de mundo X,
e ir procurando as pegadas dela lá nos textos, nos vídeos, nas imagens, nas informações, ou fazer o percurso invertido. Você pode ir no texto, ir na imagem e pegar pegadas, né, estratégias que vão levar até a ideologia. Então, num amplo espectro hoje de polarização, vamos aqui, ideológica, política, por exemplo, de direita e de esquerda, então é possível, por meio de um conjunto de palavras típicas de cada perfil ideológico, você consegue, de modo muito simples, descobrir se aquele texto ele é de direita ou se aquele texto é de esquerda. Então, só uma peneirada em certas palavras que têm mais apego semântico, que são mais caras, você consegue descobrir discursivamente o viés ideológico que a pessoa se posiciona. Então, há uma relação muito imbricada entre a ideologia e o discurso. A ideologia se manifesta no discurso não diretamente como a língua, mas ela se manifesta por meio de símbolos, por meio de signos, por meio de categorias. Então tem uma categoria interessante que é a determinação de criar dicotomias e vilões. Então eu sempre estou colocando um eu e o outro, né? O nós e o eles sendo, está aí com um peso moral, né? E um peso semântico de carga negativa. Então eu organizo o discurso de maneira que exista um nós e um eles, seja de qualquer espectro ideológico, e através dessa dialética eu me coloco no nós como moralmente adequado e o eles moralmente inadequado. E eu vou construindo uma textualidade onde eu vou inserindo o eles, os outros, né? Sempre os outros na análise do discurso, e vou inserindo ele, vou traduzindo ele moralmente, recompondo a história, reescrevendo fatos e fazendo o que hoje está muito na moda, que é construir narrativas. Então, a construção de narrativas é uma grande ferramenta ideológica, onde eu vou construir, eu vou pegar fatos, e esses fatos eles podem ser organizados de maneira a atender aquela função ou aquela visão de mundo, encontrando vilões, encontrando defeitos ou qualidades. Então, eu reestruturo as narrativas de modo a que a minha visão ideológica ela fique mais latente, ou que ela se posicione melhor. E na literatura, nas artes, é muito legal a gente ter uma visão macro, onde a gente possa entender o papel do texto, por exemplo, literário, o papel que ele executa cultural ali dentro, dado que, como ele reflete uma visão de mundo, é possível você ver nele a visão de mundo que a gente vive. Você pega o romantismo, por exemplo, as narrativas, os romances românticos, eles estão atrelados, os urbanos, o José de Alencar, por exemplo, ou outros, eles estão atrelados à cosmovisão, à cultura urbana do momento, que era de base ali no Rio de Janeiro, uma corte tardia, com a Belle Époque, com traços franceses, do vestuário francês, da perfumaria francesa. Então, aquela visão da sociedade ali ideológica, com seus valores, ela é reproduzida na literatura. Então é difícil, e claro, como acontece no modernismo, né, tem uma crise aí dizendo que os modernistas venderam ou projetaram a nossa cultura nacional, mas há muitos registros de que eles viviam muito na França, absorvendo aquela atmosfera da modernidade baudelairiana e sintetizaram aquela modernidade meio que disfarçada no modernismo brasileiro, né? Mas na verdade estava com as aspirações parisienses, né? Esse intercâmbio parisiense. Então, assim, nessa altura do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que a gente pode, no decorrer do canal, fazer outros vídeos específicos, vendo a discursividade ideológica jurídica, a discursividade ideológica da propaganda, de determinados produtos, né? Mas eu acho que a ideia central é a visão de mundo dominante ou aquela que está querendo dominar. Há sempre uma visão de mundo hoje predominante em certos nichos, né?
E essa visão de mundo predominante, ela vai impactar na discursividade, porque nós nos relacionamos com a ideologia mediado pela linguagem. Eu não acesso a ideologia de modo sem uma ligação, sem uma conexão. Eu chego até a ideologia, a minha organização mental de onde eu estou na sociedade, por meio do discurso. Eu escuto os discursos, as falas, e aquilo eu me agrado ou não, eu simpatizo ou não. Né? É a questão do destinador manipulador. Né? É um contrato fiduciário entre quem fala e quem escuta. Se vocês que estão aí me escutando estão acreditando, estão pactuando no que eu estou falando, se o contrato que eu estou, os termos que eu me coloquei aqui do contrato, quem eu sou, o canal e o que eu estou falando, vocês estão absorvendo e estão pactuando e estão legitimando e acatando, estão acreditando exatamente no que eu estou falando. Então, a relação ideológica, ela passa pelo discurso como um contrato fiduciário entre eu e vocês, e onde eu posso falar do outro. Ok, bem, tem muita coisa para discutir, espero que eu tenha abordado alguns aspectos mais simples, mas que faça a relação ideologia-discurso. Ok? Quem não assistiu ainda, assista os 2 primeiros vídeos, né, que falam sobre discurso e depois ideologia, e agora esse terceiro que vai fechar alguns exemplos. Ok? Bem, agradeço muito aí a presença no canal, o canal tem crescido muito, curte se você gostou, compartilha esse conteúdo, tá? Se inscreva no nosso canal para receber as notificações de conteúdos novos, e um grande abraço semiótico a todo mundo que nos acompanha. Obrigado.